Olá a todos, meu nome é Bianca Marigliani e nesse curso eu vou falar para vocês um pouco sobre métodos alternativos ao uso de animais, sobre as novas abordagens metodológicas, tanto para toxicologia quanto para pesquisa biomédica. Então vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Eu sou bióloga com especialização em biologia molecular, em revisão sistemática e meta-análise. E fiz o meu mestrado na USP em biotecnologia, trabalhando com um método in vitro para a produção de proteína recombinante, e foi quando eu me deparei com a utilização de soro bovino fetal. O soro ele é um suplemento do meio de cultura, ele é utilizado para fornecer nutrientes, fatores de crescimento que permitem que essas células humanas ou de outros animais sobrevivam e se proliferem no ambiente, né, fora do organismo de origem, no ambiente de laboratório. E pesquisando sobre a forma de obtenção desse soro bovino fetal, isso me deixou bastante chocada, porque as vacas chegam prenhes ao abatedouro, o útero dessas vacas é removido e os fetos, ainda vivos, recebem uma punção cardíaca, né, um método sem anestesia, para que seja feita a coleta de todo esse sangue fetal. Esse sangue, então, é centrifugado e o soro de vários animais é reunido em lotes, e esses lotes são enviados aos laboratórios de cultivo celular para serem usados como suplemento do meio de cultura. E conversando com alguns pesquisadores, eles me disseram que era assim mesmo, que a cultura de células era feita assim, né, há quase 60 anos, então era assim mesmo, não tinha outro jeito. Mas eu pesquisei um pouco e vi que existiam algumas alternativas, já existiam os meios sensor, os meios quimicamente definidos, que foram desenvolvidos para um fim específico, mas eram meio sensor, né? Então eu sabia que era possível. E nessa mesma época eu participei de um workshop sobre métodos alternativos, com foco em alergenicidade, e foi aí que eu decidi que eu queria trabalhar com isso, que eu queria utilizar os conhecimentos que eu tinha adquirido durante o mestrado, né, cultivo de células e todas as técnicas associadas, para tentar substituir a utilização de animais em avaliação de segurança ou em outros métodos. Então, eu fui fazer o doutorado já na área de métodos alternativos, né, o meu projeto original, ele era uma junção de duas técnicas, e nessa época, pesquisando sobre os vários métodos alternativos propostos, né, para a substituição do uso de animais, eu percebi que a grande maioria dos métodos in vitro, eles usavam produtos de origem animal, entre eles, né, principalmente o soro bovino fetal, mas também outros produtos, como anticorpos produzidos em animais, colágeno, albumina sérica bovina, e aquilo não fez nenhum sentido para mim, porque se os métodos estavam sendo propostos para evitar o sofrimento animal, né? A gente estava falando de métodos para substituir os testes em animais para cosméticos, para que a gente possa ter cosméticos cruelty-free. Substituir o uso de um animal, né? Substituir um teste feito em animal por uma bateria de testes alternativos, substitutivos, mas que utilizam produtos de origem animal, que têm implicações éticas tão sérias quanto o soro bovino fetal, além das questões técnicas, né? Porque o soro, por exemplo, existe uma variação entre lotes, existe um risco de contaminação, a composição é desconhecida, então são várias desvantagens, né? Não só éticas, como também técnicas da utilização do soro. E aí, com esse contrassenso, né, eu resolvi escrever um projeto de pesquisa para o Lush Prize 2015. Vou compartilhar a tela com vocês para mostrar uma imagem aqui do Lush Prize. Então, o Lush Prize ele é a principal premiação mundial da área de métodos alternativos, e eu escrevi um projeto cujo objetivo era substituir o uso do soro bovino fetal em um método alternativo in vitro para sensibilização cutânea, um método que já estava validado. E a ideia era adaptar as células utilizadas nesse método, que originalmente eram cultivadas em soro bovino fetal, adaptar essas células a um meio sem soro, né, um meio quimicamente definido, e utilizar essas células no método para ver se elas continuavam respondendo da mesma maneira, né.
E esse projeto foi um dos vencedores nessa categoria, né, na categoria Jovens Pesquisadores. E com esse prêmio, eu mudei a minha linha de pesquisa do doutorado. Esse projeto passou a ser o meu projeto de doutorado. Eu vou compartilhar com vocês depois o link para as publicações, né? Tem uma publicação que é o protocolo de adaptação dessas células, e a outra publicação é o projeto em si, né? Que é a adaptação e o teste dessas células nesse método, mostrando que é possível substituir, né? Que é possível adaptar essas células e substituir o uso do soro bovino fetal por um meio quimicamente definido, sendo que essas células adaptadas trazem resultados muito parecidos com os resultados obtidos com as células com soro. Nessa mesma época, eu comecei uma revisão sistemática sobre a utilização dos diferentes produtos de origem animal para os métodos in vitro para sensibilização cutânea. Também vou compartilhar o link com vocês dessa revisão sistemática que também já foi publicada. Bom, finalizando o doutorado, eu continuei no Inmetro como pesquisadora, trabalhando na implementação de métodos substitutivos, até que eu recebi o convite para trabalhar na HSI, que é a Humane Society International. Vou deixar aqui o link para vocês da HSI. E eu trabalho principalmente com a parte de toxicologia e a parte de pesquisa biomédica, tentando acelerar a adoção dessas novas abordagens metodológicas para avaliação de segurança dentro do APSA, né, dessa colaboração. E na parte da pesquisa biomédica, o foco do trabalho é trazer esse novo paradigma da pesquisa biomédica para que ele seja a biologia humana, né, para que de fato a gente consiga trazer benefícios para os seres humanos. E aqui tem os sites para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a HSI como um todo e sobre essas 3 áreas que são o meu foco. Bom, e uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre essa questão, né, do uso do soro, porque eu recebi muitas críticas durante a elaboração do projeto e as discussões sobre esse projeto para ele ser o meu projeto de doutorado, de que eu estaria me preocupando muito com um detalhe, assim, né, que a ciência já tinha avançado tanto, a gente já era possível não realizar os testes em animais, mas sim utilizar métodos alternativos, né, métodos computacionais, métodos químicos, as próprias culturas de células, e que a questão do uso de soro era um detalhe, que ninguém estava se preocupando com isso, mas isso é uma preocupação crescente, eu não estou sozinha, já existem outros pesquisadores preocupados com essa questão, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista técnico, que eu comentei com vocês, né? E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de substituição, a gente fala dos 3 R's, né, de redução, refinamento e substituição do uso de animais. A substituição ela pode ser total ou parcial. Quando a gente fala em substituir um método em animal por um método computacional, a gente está falando de uma substituição total. Mas quando a gente fala da utilização de métodos in vitro, seja com células humanas ou com células de outros animais, mas que envolve a utilização de diferentes produtos de origem animal e, né, como eu falei anteriormente, com suas implicações éticas e técnicas, a gente está falando de uma substituição parcial. E eu acredito que o interesse, né, que o objetivo final seja a gente ter realmente essa substituição total, de que tanto a avaliação de segurança quanto a pesquisa biomédica, que tem como objetivo trazer benefícios para os seres humanos, essa pesquisa ela precisa mudar a sua forma, né, de ser feita. Ela precisa chegar nessa substituição total para que a gente realmente traga benefícios para os seres humanos sem causar sofrimento animal e sem trazer todos os problemas que esses produtos de origem animal trazem para os métodos in vitro. E também é bom lembrar que já existem organizações bastante preocupadas com essa questão, citando aí, por exemplo, a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que já publicou, inclusive, no seu guia de boas práticas de métodos in vitro, a recomendação para não utilização de meios com soro bovino fetal, e sim a utilização de meios quimicamente definidos. Então, assim como a ética não é algo estático, né, a ciência também não, e a gente vai evoluindo
passo a passo. Claro que a substituição dos testes feitos em animais por métodos in vitro já é um avanço, mas a gente consegue hoje em dia, né, aliar o conhecimento e a tecnologia para realmente trazer benefícios para os seres humanos sem causar sofrimento animal. Então, acho que por enquanto é isso. Obrigada pela atenção e eu vejo vocês no próximo vídeo.